Era uma noite fria, típica do outono paulistano, mas o calor humano no estúdio era incomparável. A audiência estava em sua maior audiência da temporada, com milhões de brasileiros assistindo ao programa ao vivo, ansiosos para a entrevista que havia sido anunciada há semanas. Luciano Huck, sempre carismático e irreverente, tinha um convidado especial naquela noite. Uma lenda da música religiosa e da fé no Brasil, Padre Marcelo Rossi. Para muitos, ele não era apenas um padre, mas um símbolo de esperança, fé e superação. Quando o palco foi iluminado pela primeira vez, o público ficou em silêncio absoluto. Padre Marcelo Rossi entrou com sua batina branca reluzente, um sorriso tranquilo e sereno estampado em seu rosto. A plateia aplaudiu de pé. O padre, com a calma característica, acenou para a audiência mostrando humildade. Mas sua presença era imponente, carregada de um magnetismo espiritual inegável. Luciano, sempre rápido com suas palavras e gestos, cumprimentou-o efusivamente. Padre, é uma honra imensa tê-lo aqui no nosso programa. Você é uma lenda viva da música religiosa e da fé no Brasil. Sua história tem tocado o coração de milhões de pessoas. Para nós, é uma grande alegria ter você aqui. O apresentador falava com um sorriso genuíno, mas sua voz estava um pouco trêmula. Talvez pela magnitude do momento, ou talvez pela sensação de estar diante de alguém que muitos consideravam mais do que uma celebridade. Um homem de Deus. Padre Marcelo respondeu com sua voz suave e cheia de sabedoria. Obrigado, Luciano. Eu sou apenas um servo de Deus, mas é uma honra compartilhar um pouco da minha história e da minha caminhada com todos que nos assistem. Ele falou com simplicidade, mas sua fala transbordava um poder espiritual que tocava até mesmo o mais cético dos corações. A entrevista começou de forma leve, com Luciano fazendo perguntas sobre a carreira de Padre Marcelo, suas músicas, os livros que escreveu e como ele encontrou seu caminho na vida religiosa. O público estava cativado, absorvendo cada palavra, enquanto o padre falava com um brilho nos olhos sobre o amor e a fé que o guiavam. Era uma conversa natural, como qualquer outra, mas havia algo no ar, algo quase palpável, uma sensação de que o programa estava se tornando algo maior do que uma simples entrevista. Eu sei que você já ajudou tantas pessoas, tanto com sua música quanto com seus ensinamentos. Mas o que realmente toca as pessoas é essa fé tão inabalável que você tem. O que é que te faz acreditar tanto em Deus, padre? Perguntou Luciano com um tom genuíno de curiosidade. Ele queria saber mais, mas também parecia um pouco desconfortável com o caminho que a conversa estava tomando. A plateia, percebendo a mudança no tom, ficou em silêncio, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Padre Marcelo não hesitou. Luciano, eu aprendi, ao longo dos anos, que nada é maior do que o amor de Deus. Jesus é a razão de minha paz, minha força e a inspiração por trás de tudo o que faço. Não é algo que se explique facilmente, mas a fé transforma tudo ao nosso redor. Ele disse essas palavras com uma calma e certeza que eram imbatíveis. Luciano tentou manter o sorriso, mas uma sombra de desconforto apareceu em seu rosto. Ele engoliu em seco, tentando desviar da profundidade das palavras de Padre Marcelo. A plateia começou a perceber o crescente desconforto do apresentador, mas todos continuaram em silêncio, como se estivessem aguardando algo grandioso, algo sobrenatural. Ah, padre, começou Luciano, tentando dar uma risada leve, mas a tensão estava crescente. Eu respeito a fé de todos, mas não acha que falar de Jesus hoje em dia é um pouco ultrapassado? Estamos aqui para entreter, né? Eu sei que sua fé é importante para você, mas não acha que o público está mais interessado em saber sobre seus sucessos na música? Havia algo nos olhos de Luciano, uma tentativa clara de disfarçar o desconforto, mas isso não passou despercebido. A plateia estava dividida.
Alguns começaram a rir, mas outros observavam com mais atenção, como se sentissem que aquele momento estava se tornando algo muito maior do que o esperado. Padre Marcelo permaneceu sereno. O amor de Deus nunca é ultrapassado, Luciano. Deus é eterno e a sua palavra nunca envelhece. Ele sempre está aqui, esperando por nós. Suas palavras ressoaram no ambiente como se ecoassem por toda a sala, criando uma sensação de reverência. Luciano, ainda tentando recuperar o controle da entrevista, sorriu nervosamente. Bom, cada um acredita no que quiser, né? Vamos falar de outra coisa, então. Tentou forçar um tom leve, mas a plateia estava atenta e havia algo no ar que não podia ser ignorado. Foi então que as luzes do estúdio começaram a piscar, como se estivessem sendo controladas por uma força invisível. Os microfones emitiram um som estranho, um zumbido incomum, e uma onda de frio percorreu o ambiente, fazendo todos os presentes estremecerem. A plateia ficou em silêncio, completamente perplexa. O clima no estúdio havia mudado drasticamente. Era como se uma presença sobrenatural tivesse invadido o local. Luciano olhou em volta, tentando disfarçar o nervosismo. Parece que até o equipamento quer mudar de assunto, disse ele, rindo sem graça. Mas ninguém riu. A plateia estava tensa, aguardando o que aconteceria a seguir. Padre Marcelo, por sua vez, permaneceu calmo, com os olhos fechados, aparentemente em oração. Ele não parecia se abalar com o ocorrido, como se já soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, diante dos olhos de todos, uma luz dourada intensa apareceu no telão do palco, tomando conta da tela como uma chama divina. O estúdio ficou em um silêncio profundo. A plateia estava paralisada, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Luciano, visivelmente nervoso, olhou para todos os lados, tentando buscar uma explicação lógica, mas não havia como. De onde veio essa luz? O que está acontecendo? Murmurou Luciano com a voz trêmula. E foi nesse momento que, no auge do suspense, uma pomba branca apareceu, voando sobre o palco, com uma majestade única. Ela pairou por um momento no ar, como se estivesse ali para cumprir uma missão sagrada, antes de pousar suavemente sobre o microfone de Padre Marcelo. O silêncio no estúdio foi absoluto. Luciano, com os olhos arregalados, olhou para todos os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Isso é uma coincidência, né? Disse ele, tentando se convencer. Mas ninguém ali acreditava mais em coincidências. A presença de algo divino era palpável, visível a todos. Padre Marcelo, com a mesma serenidade de sempre, olhou para Luciano e disse, com uma voz suave, mas firme: Deus não trabalha com coincidências, Luciano. Ele está aqui, neste momento, e você só precisa sentir a sua presença. A plateia estava atônita, mas algo estava mudando dentro de cada pessoa ali. Um calor inexplicável começou a se espalhar pelo ambiente, como se uma chama espiritual tivesse tomado conta de todos. Pessoas começaram a chorar, outras aplaudiram, outras ainda começaram a orar em silêncio, tocadas pela magnitude daquele momento. A pomba branca, ainda sobre o microfone de Padre Marcelo, batia suas asas suavemente e levantou voo antes de desaparecer entre as luzes do palco. Luciano olhou para a plateia, suas palavras falhando, e então para Padre Marcelo, com o rosto pálido e os olhos marejados. Ele não podia mais negar o que estava acontecendo. A presença de Deus era inegável. Padre Marcelo olhou para o apresentador e, com um sorriso cheio de paz, disse: Deus sempre esteve aqui, Luciano. Sempre esteve por você. Só estava esperando que você o sentisse. O estúdio, que antes era um simples palco de entretenimento, agora se tornava um lugar sagrado. O que começou como uma entrevista banal tornou-se um momento de transformação espiritual coletiva. E o mais incrível ainda estava por vir.
Uma senhora, sentada nas primeiras filas, levantou-se abruptamente. Chorando, com lágrimas nos olhos, ela olhou para o palco e gritou: "Eu estava cega, mas agora vejo." Ela olhou ao redor incrédula e começou a caminhar com passos firmes, sem nenhuma dificuldade. O público ficou em choque. Luciano, que ainda tentava entender tudo o que acontecia, olhou para o homem curado, depois para Padre Marcelo. A verdade estava ali, bem diante dele, e ele não sabia como lidar com isso. Isso não pode ser real", murmurou, atônito. Mas Padre Marcelo, com seu coração cheio de amor, apenas sorriu e disse: "Deus é real, Luciano. Ele sempre esteve aqui." O estúdio, antes dividido, agora estava em um único espírito de fé e emoção. As pessoas se levantaram, oraram, aplaudiram, sentiram a presença do divino em suas vidas de uma forma que nunca poderiam esquecer. Aquele programa, que começou como uma simples entrevista, havia se transformado em um milagre ao vivo. A vida de Luciano Huck nunca mais seria a mesma. E o Brasil inteiro assistia, tocado por um milagre que transcendeu o entendimento humano.